Senhoras, senhores, muito boa noite. Mais uma vez aqui estamos de volta como observadores atentos do que acontece nesse país tropical, tão bonito por natureza e abençoado por Deus. E só Deus mesmo para poder nos proporcionar o que nós precisamos. Vou fazer um breve histórico aqui só para a gente se posicionar. Vejam só. Após a Contra-Revolução de março de 64, Contra-Revolução, por quê? Quem estava fazendo uma revolução era o presidente João Goulart, com as ligas camponesas, com os sindicatos de marinheiros, aquela baderna, o caos. E a multidão na rua pediu que fosse tomada alguma providência, as Forças Armadas, mais uma vez, tomaram as providências, e assim foi feita a Contra-Revolução de 31 de março de 64. Muito bem. Mas, quando chegou em 85, depois de 20 anos de um governo super honesto, onde os 5 ditadores, eu nunca vi ditadura com 5 ditadores, há 4 anos um ditador, Fidel Castro ficou até morrer, o Chaves até morrer, na China até morrer, mas aqui no Brasil, na ditadura militar, a cada 4 anos tinha um congresso e tinha um novo ditador. Maravilha, né? Só coisa de Brasil. Um dia nós vamos escrever um livro sobre isso, para contar a verdade dos fatos. Bem, enquanto isso não acontece, em 85, voluntariamente, o ditador de plantão na ocasião entregou de bandeja esse maravilhoso país na mão da esquerda. Esquerda. Que é a esquerda? A esquerda são socialistas, comunistas, aquele pessoal que acha que tem um lema muito simples: o que é meu, o que é teu é nosso. E assim vivemos nós num país, numa democracia relativa hoje em dia. Muito bem. Então, mas Deus é brasileiro, eu acredito nisso. Então nós assistimos ao longo desses anos de 85 para cá, corrupção, o caos instaurado, lava-jato, mensalão, roubalheira, presidente preso, destituído, e o caos instaurado de 85 para cá. Aí nós percebemos nas entrelinhas que o Supremo Tribunal Federal tinha resolvido a não cumprir o que ele era pago para fazer, que era exatamente resguardar, garantir a Constituição, que foi feita em 88, cheia de ranço, de raivas, de broncas, de ciúmes, de vinganças. Então fizeram uma Constituição em 88, logo depois do fim da Contra-Revolução de 64. Maravilha, tudo bem. Bom, aí houve um pequeno indício. A presidenta Dilma Rousseff sofreu impeachment e na Constituição estava claro: presidente que é afastado por impeachment fica inelegível por tantos anos, etc. Ela não ficou por decisão do Congresso de respeitando a Constituição. Mentira, do STF, de respeitando a Constituição. Bom, aí tudo bem, sem problema nenhum, fomos nós caminhando. E a esquerda começou a criar asa, a corrupção violenta, não havia recurso para nada. Eu vi o governo de Fernando Henrique Cardoso, que não se faltava até comida para os soldados, né? E coisas inacreditáveis aconteceram. O presidente enlouquecido tirou todo o dinheiro do país, inventou outro, morreu pessoa porque não tinha como pagar as contas, toda a bagunça que quiseram fazer, fizeram. E o país, a sociedade desse país, entrou num ritmo frenético de loucura. Loucura. Perderam os brios, perderam as referências, perderam os limites, perderam o bom senso, perderam a vergonha na cara, perderam tudo. E aí Deus se apresenta e cria um novo milagre. O Brasil se orgulhava de ser o país com a maior quantidade de católicos do mundo, uma maravilha. Mas aí surge um grupo pequeno, monta uma pequena sala sem ostentação de igreja, chama de igreja, bota meia dúzia de cadeiras de plástico, bota um altar sem uma imagem, leva uma Bíblia já surrada e começam a falar da palavra de Deus. Caramba, esse negócio foi, no meu ponto de vista, o primeiro grande milagre da época pós-revolução.
quando o país não tinha referência de mais nada e estava o caos instaurado por conta da cleptocracia instaurada, surgem os evangélicos. Quem são os evangélicos? Evangélico se tornou nesse país sinônimo de decente, decência, de pessoas respeitáveis, limpas, honestas, corretas, tementes a Deus, etc, etc, etc. E criaram, então, um sustentáculo ao caos, que vigorava nos maus hábitos, no mau costume, nos bailes funks, nas orgias, nas bagunças, e deram um rumo. E vimos até presos empedernidos se converterem à doutrina evangélica. Então esse foi um grande milagre, grande milagre. Mas isso não diminuiu a ira da transformação das esquerdas e das esquerdas. Continuaram batalhando para transformar esse país numa coisa de comunista, socialista. Como já falei, o que é meu, o que é teu é nosso, coisa que está cada dia mais em prática nesse pobre país. Mas os evangélicos tiveram o grande mérito de dar uma freada nos usos e costumes, que eram a base que tinha sido quebrada de uma nação organizada. Então eles deram subsídios para que o país encontrasse, pela grande maioria, tanto que hoje já está, eu vi recentemente dizendo que nós não somos mais católicos, nós já somos quase mais evangélicos. Então, essa reviravolta deu uma sustentação a esse país que deu outra fisionomia à pátria. E foi um milagre, porque saiu do nada. Vejo a Assembleia de Deus, por exemplo, tem salinhas espalhadas pelo país inteiro, e coisas pequenas, simples, humildes, mas ali tem gente de coração bom, e de bom comportamento, e de bons hábitos, roupas compridas, sem grandes decotes, com tudo como deve ser. Deus, pátria, família, essas coisas. Bom, aí, o que aconteceu em seguida? Faltava o que nesse país? A esquerda fez uma coisa chamada aparelhar. O que é aparelhar? É difundir os seus princípios de Marx, de Lenin e todos aqueles líderes comunistas que tinham suas teorias, transformar aquilo em massificação, desde o primeiro ano primário, né, até as universidades, todo mundo sendo massacrado por uma doutrinação de que o comunismo é a solução, que nós vamos dividir tudo, seremos todos iguais. Realmente, como eu vejo em Cuba, todos são iguais, todos são pobremente miseráveis iguais. Mas não vejo ninguém falar em prosperidade e riqueza, coisa que os evangélicos prometiam em todo culto. Quero ver vocês ricos, quero ver vocês poderosos, quero ver vocês comprando as suas coisas, ganhando as suas coisas, é isso aí. Bom, aí o que faltava? Alguma coisa que fizesse oposição a essa tentativa de aparelhamento que está em curso ainda, violenta, aparelhados. Aí surge um cidadão que eu conheci pessoalmente, mais de uma vez, um capitão do Exército, na reserva, deputado federal, já há 20 e tantos anos, que sem nenhuma, cheio de processo nas costas, porque uma das suas características fantásticas é que ele falava um pouquinho demais, literalmente no popular, levemente bocudo, e esse negócio, as pessoas se aproveitavam e botavam na justiça e criticavam, falavam. Há uma diferença de ser bocudo, e ele era bocudo, e é bocudo, mas mentiroso. Aí que está o X da questão. Ele não era mentiroso, ele era só bocudo. Falava coisas que externavam sentimentos numa sociedade que vive da hipocrisia. Na sua frente, ô querido, e por trás senta o cacete. E ele não tinha essa veleidade, essa maneira de ser, essa postura de... Aí falava mesmo e todo mundo ficava pichando depois e reclamando e dizendo o diabo dele. Bom, aí milagrosamente, depois de levar uma facada ali, um pontapé ali, uma perseguição ali, uma calúnia, uma perseguição desenfreada contra um candidato de direita conservador que tinha cometido o crime de falar em Deus, pátria e família. Crime para aquela esquerda apátrida que não é brasileira, não pode ser do Brasil. Esse camarada sofreu a mais
tenaz, feroz perseguição. Começaram a vincular a atitude deles a tudo que acontecia de errado no país. Estava na moda naquela época se descobrir quem matou Marielle. Teve um porteiro do condomínio dele que disse, olha, ele esteve aí com os caras ligados. Aí, o papo do porteiro virou manchete mundial. Bolsonaro está envolvido na Marielle. O Bolsonaro não estava nem em casa, estava em Brasília no dia que o porteiro falou um monte de mentira, de intriga. E tudo por isso, o cara que deu a facada nele, uma coisa assim absurda, o cara foi cheio de dinheiro, cheio de hotel, cheio de advogado, é maluco, é maluco. Não, claro que é maluco, é totalmente maluco, mas o cara não foi maluco para dar uma facada em público num candidato à presidência, mas está lá até hoje, maluquinho, mais livre, tranquilo, no hospital, bem tratado, cheio de advogado em volta. Ninguém falou quem é que mandou, quem é que não mandou, por que ele fez isso, mas é outra história. Bom, aí aparece esse cidadão, Jair Messias, e milagrosamente, com toda a oposição, falação, solapa, ignorância, tudo que tinha de ruim em cima, é eleito presidente, e numa condição já suspeita, porque o oponente dele não tinha meia dúzia de votos, na realidade, no final apareceu com uma montanha de votos, foram para o segundo turno para ele disparar e foram obrigados a reconhecer a vitória dele. Aí ele assume o governo e aí teve esse segundo milagre, que foi o quê? Ele despertou, não que não houvesse, havia, mas não era desperto, um sentimento forte de nação, de povo, de ordem, de progresso, um sentimento muito pesado de patriotismo. Pela maneira simples, simpática, honesta, a maneira de conduzir as coisas, ele virou um ídolo. Bolsonaro virou um ídolo. Reúne milhares e milhões de pessoas na hora que quer, onde quer e como quer. E isso vai até hoje. Até hoje. Para desespero, ódio, rancor e perseguição da esquerda. Toda a esquerda. De esquerda com várias de verde, de amarelo, de azul, de toga, de médico, de professor, esquerdas, de várias esquerdas. Todo mundo sentando o cacete nesse camarada que tem uma capacidade de resiliência impressionante. Ainda fica de brincadeira, ainda falando abobrinha, ainda levando numa boa, mas na realidade super agredido. Não sei quantas pessoas teriam a capacidade de aguentar tanta agressão, tanta calúnia, tanta inveja, tanta mentira e tanto aborrecimento como Jair Messias. Ah, tudo bem. Aí, Jair Messias fez um governo totalmente amordaçado. Hoje eu vou acabar com esse imposto ridículo que não presta para nada. Não, você não pode. Aí o Supremo Tribunal, não, você não vai acabar com o imposto. Tudo que ele tentou fazer em prol de uma população que estava já farta de tanta ignomia, de tanta molecagem, de tanta sujeira, tudo que ele tentou fazer foi bloqueado, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde. E ele levou 4 anos sendo incomodado em todas as decisões que ele fez. Teve o lance até da tal da pandemia. Pandemia surgiu como surgiu no mundo inteiro, e queriam que ele desse uma decisão de como se ia resolver a pandemia. Não era médico. E outra coisa, foi avisado que isso já tinha antes do carnaval, que o carnaval ia ser pior. Todo mundo quis fazer carnaval. Depois do carnaval estourou, pipocou, deu problema, claro que deu. Aí, quando ele disse assim, não, agora eu vou resolver. Aí alguém falou, não, o governo federal, olha que absurdo, o governo federal não tem autoridade para resolver se é problema do município e do estado. O governo federal, como uma senhora provedora de recursos, vai apenas mandar dinheiro para eles fazerem o que eles quiserem. Compraram cadeiras de R$10 por mil, fizeram o diabo com dinheiro público, e a pandemia foi e voltou como tinha que ser. Ainda botaram a culpa das mortes da pandemia nele. Mas, por exemplo, a pandemia, estatisticamente falou, grande parte das pessoas que faleceram eram pessoas que tinham outras doenças. E houve um fenômeno engraçado. Quando a pandemia do Covid surgiu, cadê a chikungunya? Cadê coração, ataque de coração? Cadê isso? Todas as doenças que causavam morte, até tiro virou Covid.
Ah, um tiro só, mas foi a Covid. O que matou foi a Covid. Eu ganho 300 mil aí por mês para botar mais leito aqui, mais 200 mil para botar mais umas cadeiras, mais uns respiradores, e está todo mundo feliz. E ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém conseguiu. R$ 600 pingava regularmente aqueles que estavam parados por conta do seu exílio residencial. E segurou essa onda. E outra coisa, com a equipe dele, a inflação foi a menor, não houve desemprego, a indústria não parou, o PIB subiu, deu tudo certo e ele ainda foi culpado de tudo que aconteceu, fantasticamente. O pior não aconteceu aí, foram para a eleição, havia uma forte suspeita que, apesar de, se eu não me engano, está na Constituição que haveria voto impresso das urnas, não aconteceu, criou uma suspeição sobre as urnas, no final das contas ele perdeu a eleição, trouxeram um ex-presidente condenado com N condenações e desfizeram todo um processo extremamente elaborado, durante anos que correu, culparam os juízes, fizeram um monte de coisa e botaram o cara na presidência, através de uma eleição no qual muita coisa não ficou bem explicada. Tá bem, o cara assumiu e começou a fazer desatino, como já tinha feito nas 2 ocasiões anteriores. Muito bem. O que eu estou fazendo aqui hoje? Nada, estou aqui só fazendo o seguinte: Bolsonaro vai ser preso. Muito rapidamente, talvez até antes do final do ano, até talvez antes do mês que vem. Acusações sobre ele choveram. Chegaram ao ponto de querer abrir um inquérito porque ele incomodou uma baleia. Eu não vi o requerimento que a baleia fez, a baleia não se apareceu para reclamar, mas ele andou de jet ski, a baleia, com certeza, tudo que ele fizesse estava errado. Eu já vi esse filme antes. Bom, e aí tá aí Bolsonaro comparecendo no... que aliás que não seria nem o fórum dele no pau da goela, porque ele não era mais presidente, não tinha que ser julgado pelo STF, no STF achou que nesse caso seria. Maravilha. E está todo mundo sendo julgado lá. Julgado por coisas que não aconteceram, é claro. Bom, aí vai ser preso. Vamos aos finalmente. Não há como não ser preso. Quantidade de acusações, todo dia surge uma nova. Hoje surgiu mais uma, que ele fez mais alguma coisa. Todo dia ele faz alguma coisa, né? Até sem não saber, ele está fazendo. Ele é um cara fantástico. Hoje saiu mais uma, vê se eu me lembro, porque são tantas que eu já não assimilo mais. Bom, agora nós temos um problema para resolver. 2026 vai ter nova eleição para presidente. E ele vai ter um problema sério para resolver isso, porque ele tem a hipoteca de 60 milhões de votos na mão dele. Claro. E será que esses votos são transferíveis ou são só dele? É uma dúvida. Às vezes a pessoa como ele, carismática, tem os votos, mas é só para ele. Será que ele vai dar o voto para fulano, beltrano, cicrano, e essa pessoa, seja quem for, a pessoa que ele indicar, se for um membro da família, tipo Eduardo, tipo Flávio, Carlos, Michele, qualquer um que ele indique vai entrar na paulada também. E vai ser muito difícil fazer qualquer coisa. Já começaram. Tarcísio já teve uma série de acusações, Michele também, já falaram mal, já acusaram, já inventaram briga dela com o Carlos, já virou uma fofocada, tudo para denegrir, para tirar poder, para tirar autoridade, tudo para fazer uma série de ofensas, uma série de oposições. Mas aí existe um problema. Será que nós conseguimos ficar mais 4 anos no caos administrativo, econômico que estamos vivendo hoje, ou teremos que ter alguém que assuma a mesma tendência que o Bolsonaro e que resolva isso? A grande opção seria Tarcísio. Tarcísio é um cara padrão, maravilhoso, fantástico. Mas será que ele tem pique para aguentar a quantidade de pancada que ele vai levar? E já está levando, porque só de ouvir dizer que ele vai pensar em concorrer, ele vai levar. E os outros, será que vão poder tirar o Bolsonaro com o indulto da cadeia? Será que vão ter peito? Outra coisa, vão ter peito para mudar a Constituição? Uma Constituição que já tem 140 emendas dos seus 240 artigos e que é evidente que já não serve mais para o país atualmente.
Então nós estamos vivendo um momento muito complicado e que Bolsonaro não pode fugir à responsabilidade dele de definir imediatamente, o mais rápido possível, e parar de achar que vai escapar, que vai ser elegível, que não vai ser preso, que não vai ser condenado, que não vai ser o quê, porque no final tudo isso vai acontecer, mas ele tem que preparar estratégica uma sucessão que garanta o legado dele. Que o legado dele foi fantástico. Ele tirou 60 milhões de patriotas da sombra. Da sombra da humilhação, da sombra da comunização, da esquerdização, da miséria, tirou 60 milhões. Cuidou do Nordeste, que votou contra ele, foi quem recebeu mais dele. Transposição de São Francisco, todas as vantagens de bolsas e tudo foi para o Nordeste. O pessoal não foi muito grato a ele. Não foi muito grato. Então, não vou entrar no mérito na contagem de votos, não vou entrar no mérito de nada disso, mas o fato é que temos agora pela frente um desafio. Há um ano, falta um ano. E aí tem uma pergunta crucial. Vamos deixar continuar o que está acontecendo? Quem sabe uma Dilma seja a candidata presidenta do BRICS? Um Haddad, não acredito. Zé Dirceu, não acredito. Mas vamos dizer uma Dilma política, presidenta, guardadora do vento. A gente não sabe que desgraça está sendo apontada para esse pobre país tropical, bonito por natureza e abençoado por Deus. Espero que Deus, pela terceira vez, abençoe em 64, abençoou com Bolsonaro no governo e agora precisa de uma nova bênção. E vamos ver quem vai abençoar esse pobre país tão maltratado nos últimos tempos. Muito maltratado. Bom, era só isso. Uma boa noite, muito obrigado. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, venceremos, como sempre.